Sejam bem-vindos ao Oráculo da História. Foi na Idade Média que a cavalaria assume ainda mais prestígio e se torna um status de nobreza militar e social. Mas você sabe quais foram os cavaleiros medievais mais temidos da história? Fique conosco até o final e você vai descobrir quem foram os cavaleiros mais aterrorizantes e respeitados da Idade Média. E se você não conhecia o canal e quer continuar recebendo conteúdo exclusivo, inscreva-se e ative o sino das notificações. Os cavaleiros eram os principais protetores da Europa na era medieval. Eles serviam sob um código de honra e lutavam para defender e expandir territórios em nome da religião e de seus soberanos. Mas quem eram os mais temidos realmente? Muitos desses bravos combatentes deixaram sua marca na história e hoje lembraremos alguns dos guerreiros mais ferozes e justos. Fique conosco e descubra quem eram esses casca-grossa da cavalaria medieval. Número 1. Roberto de Altavilla, de 1005 a 1085. Roberto de Altavilla, também chamado de Guiscardo, que significa astuto, foi um cavaleiro da Normandia que lutou arduamente contra os árabes e os bizantinos durante a conquista do sul da Itália e da Sicília. Guiscardo foi quem derrotou o exército do imperador bizantino Aleixo I Comneno. Ele tornou-se duque, mas morreu de febre tifoide a caminho de Constantinopla. Número 2. Guilherme de Poitiers, de 1020 a 1090. Guilherme de Poitiers era sacerdote, estudioso e cavaleiro da Normandia. Ele foi o capelão de Guilherme, o Conquistador, durante a conquista normanda de 1066. Seus relatos da Batalha de Hastings são um dos registros históricos mais importantes da época. Os escritos detalhados que ele nos deixou são a matéria-prima para entender as batalhas, estratégias, armas e armaduras da Idade Média. Número 3. Eucide, de 1043 a 1099. Rodrigo Dias de Vivar, mais conhecido como Belcide, é indiscutivelmente o mais famoso cavaleiro espanhol. Com apenas 22 anos, Eucide tornou-se o comandante do rei Fernando I de Castela e Leão. No entanto, foi exilado e em um determinado momento passou a servir a um rei mouro. Mas talvez o auge da sua carreira tenha sido tomar o reino Taifa de Valência dos mouros na Reconquista, depois de ser chamado de volta pelo rei Afonso VI. Eucide continua a ser um herói popular na Espanha até hoje. Número 4. Hugo de Payens, de 1070 a 1136. Hugo de Payens foi um dos fundadores da famosa Ordem dos Cavaleiros Templários e serviu como o primeiro grão-mestre da Ordem. Ele também co-criou o Código de Comportamento dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram uma das ordens militares mais habilidosas do mundo. Acredita-se que Hugo de Payens tenha lutado na Primeira Cruzada. Número 5. William Marshall, primeiro Conde de Pembroke, de 1146 a 1219. William Marshall, o primeiro Conde de Pembroke, foi um soldado anglo-normando que serviu 5 reis ingleses ao longo de sua vida. Ele também é um dos guerreiros mais bem-sucedidos da história, com mais de 500 batalhas no currículo. Acredita-se também que William Marshall é o modelo histórico do lendário Lancelot, o grande companheiro fictício do rei Arthur. Número 6. Guido de Lusignan, de 1150 a 1194. Guido de Lusignan foi um cavaleiro francês que alcançou altos cargos. Ele se casou com a irmã do rei Balduíno IV de Jerusalém, Sibila, tornando-se ele próprio o rei de Jerusalém e, mais tarde, o rei de Chipre. Número 7. Ricardo, Coração de Leão, de 1157 a 1199. O rei Ricardo I da Inglaterra era conhecido por sua coragem, o que lhe rendeu o apelido de Coração de Leão. Ricardo I liderou a Terceira Cruzada, resultando na conquista de Messina e Chipre. Ele era um guerreiro feroz que passou a maior parte de sua vida em campanhas, defendendo o território ou em cativeiro. Ricardo teria passado menos de 6 meses de seu reinado na Inglaterra depois de se tornar rei. A partir daí passou a lutar em guerras dentro e fora da Inglaterra. Número 8. Ulrich von Liechtenstein, de 1200 a 1275. Ulrich von Liechtenstein foi um poeta e cavaleiro alemão.
Ele escreveu extensivamente sobre o cavaleirismo e como os cavaleiros poderiam levar vidas mais honrosas e virtuosas. Ulrich von Liechtenstein foi nomeado cavaleiro em 1223 e suas obras continuam sendo importantes relatos históricos da época. Número 9. William Wallace, de 1270 a 1305. O lendário herói escocês ganhou ainda mais popularidade após o filme Coração Valente de 1995, com Mel Gibson. Wallace foi um dos líderes mais emblemáticos da Primeira Guerra da Independência da Escócia. William Wallace lutou ferozmente contra os ingleses por muitos anos, inclusive na lendária Batalha de Stirling Bridge, onde os escoceses venceram. Ele acabou sendo capturado, julgado e morto pelos ingleses em 1305. Número 10. Sir James Douglas, Lord de Douglas, de 1286 a 1330. Sir James Douglas, também conhecido como Douglas, o Negro, desempenhou um papel fundamental na emancipação da Escócia do controle da Inglaterra durante o final do século XIII. Assim como Wallace, ele também foi comandante durante as guerras de independência da Escócia. James Douglas é conhecido por sair vitorioso contra os ingleses na Batalha de Bannockburn em 1314. Número 11. Geoffroy de Charny, de 1306 a 1356. Geoffroy de Charny foi um cavaleiro francês que lutou por seu país na Guerra dos 100 Anos. Ele também é acreditado por colocar o Código de Cavalaria no papel pela primeira vez, em seu O Livro da Cavalaria, em meados do século XIV. Cavaleiro corajoso e orgulhoso, ele era conhecido por carregar a bandeira do rei para a batalha. Número 12. Bertrand du Guesclin, de 1320 a 1380. Bertrand du Guesclin, conhecido como a Águia da Bretanha, também foi um cavaleiro icônico que lutou pela França na Guerra dos 100 Anos. Diz a lenda que uma vez ele estava tão ocupado lutando que nem percebeu que seu exército havia se rendido. Bertrand du Guesclin acabou por ser nomeado Condestável de França, a segunda posição mais alta abaixo da realeza. Número 13. Eduardo, o Príncipe Negro, de 1330 a 1376. Eduardo de Woodstock, mais conhecido como Príncipe Negro, por causa da cor de sua armadura, era filho do rei Eduardo III da Inglaterra, mas morreu antes de subir ao trono. Uma figura importante na Guerra dos 100 Anos, o Príncipe Negro não era apenas um cavaleiro impressionante, mas também um modelo de cavalheirismo. Eduardo de Woodstock também entrou para a história por ser um membro fundador da Ordem dos Cavaleiros de Arreteira. Número 14. Henry Percy, de 1364 a 1403. Sir Henry Percy, mais conhecido como Hotspur, foi um cavaleiro inglês que lutou em várias campanhas contra escoceses e franceses. O apelido de Hotspur foi dado a ele pelos seus inimigos, os escoceses, por causa de sua velocidade e prontidão em batalha. Henry Percy morreu na Batalha de Shrewsbury em 1403. Número 15. Jean II Le Maingre, de 1366 a 1421. Jean II Le Maingre, também conhecido como Boucicaut, era um cavaleiro francês. Maingre mais tarde tornou-se marechal da França e lutou no Líbano e na Espanha. Jean II Le Maingre também fundou a Empresa do Escudo Verde com a Dama Branca, que protegia todas as parentes mulheres de cavaleiros, incluindo viúvas, enquanto eles estavam em campanha. Número 16. Joana d'Arc, c. de 1412 a 1431. Joana d'Arc era uma adolescente que decidiu salvar a França dos ingleses. Sem qualquer conhecimento militar, ela convenceu um pequeno grupo de soldados a se juntar a ela e obteve permissão real para marchar para Orleans e libertar a cidade dos ingleses. Joana d'Arc deixou sua marca na história da França, da qual é padroeira. Número 17. Götz von Berlichingen, de 1480 a 1562. Gottfried Götz von Berlichingen, também conhecido como o Götz da Mão de Ferro, foi um cavaleiro alemão do Sacro Império Romano Germânico. Seu apelido era devido a uma prótese da mão direita que ele usava para empunhar armas em batalha. Götz von Berlichingen teve uma longa carreira militar, lutando em campanhas por 47 anos.
E o que você achou dessa lista? Você tem algum cavaleiro medieval como seu favorito? Acrescentar mais algum? Deixe seu comentário. Estamos chegando ao fim do vídeo e se gostou e quer ajudar o canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu feedback também é importante para nós. Acompanhe também nossas redes sociais. Os links estão todos na descrição. Forte abraço!